Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos, galera. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil aí, com Pascoalzinho e companhia, trazendo novidades aí do Mengão. Vamos aqui para mais decisões em menos de uma semana. Como é que é Duas isso? decisões. O Corinthians vai ter uma decisão na quinta-feira na Copa Sul-Americana e outra decisão na segunda-feira contra o Cuiabá. São duas decisões. O Corinthians tem que se compenetrar disso. O Corinthians tinha 3 decisões. Uma foi eliminado. Foi contra o Flamengo. Tem 4. Tem 4 agora. Então tem 4, porque depois disso tem a volta contra o Racing e depois disso tem o Clássico. Não, mas ele está falando em uma semana. Eu tô falando ele falou na semana. Aí. Porque Entendi. na semana do Clássico serão mais 2 decisões, que é contra o Corinthians e contra o Vitória da Bahia. Contra Não, o o Vitória. Palmeiras antes. Não, o Corinthians tem o Palmeiras e depois tem o Vitória. Isso. Então, tem mais 2. Então, vamos por parte. O Corinthians está vivendo de decisões. Tem mais 8 pela frente. E aí você vê como é que são as coisas. Só no Brasileirão. Eu sei que o torcedor do Corinthians ficou muito chateado com essa desclassificação diante do Flamengo. E ficou procurando culpados. O culpado quem é? O Yuri Alberto não fez o gol. O culpado quem é? O treinador que não botou mais um meia. O culpado quem é? O Garro que não jogou o que se esperava dele. Não adianta encontrar culpado. Não adianta encontrar culpado. O time mais, o incomparável esteve em campo e o incomparável tem alguns jogadores que fazem muita diferença, né? Quando o Arrascaeta está meio que assim, o De La Cruz sente uma lesão, aí o Gerson toma conta e joga. Esse é espetáculo. Que jogador, joga. Ali, ó. Joga pra todo mundo. É aí que o cara se sente à vontade. Joga pra todo mundo. Aí, assim, por isso que eu digo pra você, presta atenção no que eu vou falar. O incomparável esteve em campo e eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. E o Atlético agora está pedindo VAR eletrônico, quer evitar problemas de arbitragem. Olha, essa final tem história para contar. Já começou a reclamar antes de começar. Ozinho, quero te ouvir também, então destaque, meu tetra. Agora já boa noite para você. O meu destaque é o melhor jogo da semana, Palmeiras e Juventude. Opa! Esse sim foi jogo bom, 8 gols. 8 gols. E o Estevão arrebentando e o hat-trick do Veiga, né? Primeiro no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 gols como o Veiga. Então, assim, sensacional o jogo, porque os outros foram joguinhos ruins, fraco, né? Tecnicamente, assim, ganhou, classificou, mas não vi brilho de ninguém. Brilho eu vi no jogo do Palmeiras e Juventude. Aí eu vi brilho. A gente vai falar de tudo isso depois do intervalo. Eu tenho uma ponderação a respeito desses 8 gols aí. Foi bonito de ver, mas os sistemas defensivos, né, tem que dar uma olhada. E aí eu gostaria de tirar uma dúvida com a senhora antes do intervalo. Comigo? Foi 5-3 o jogo? Isso é goleada? 2 gols de diferença? Ah, mas eu fiz 5. São 8 gols, rapaz, né? agora a gente vai ter que porque a constar o gente tem uma regulamento discussão aqui. sobre goleada. Tem que ter 3 gols de diferença no meu então não foi ponto goleada. de vista, mas 5-3 eu acho que eu vou abrir uma exceção. Pois é, essa dúvida sobre o que é goleada não é fácil não, porque às vezes... Quando tem um jogador que faz 3 gols no jogo... E tem um que chega... Aí, presidente, eu só queria o Veiga no banco, presidente. Tem gente aí que queria o Veiga no banco. E tem gente aí que não quer o gesto titular da seleção, senhor. Eu não entendo, não. Tem isso também. Olha aqui, vou fazer o seguinte, hashtag ESPNFCBR, então, que o Pascoal gosta, lá no Twitter, lá no X, manda a sua mensagem. 5-3 é goleada ou não é goleada? O que você ia falar aí antes do intervalo, Pascoalzinho? São um atacante de 17 anos, chega a marca de 10 gols no campeonato e 8 assistências. Ninguém fez tanto. O que tinha feito pela última vez, depois de um ano, entrou em campo hoje. Neymar. Mas ó que demorou, hein? Ele já está com 30 Só que e o Neymar tantos, fez em 35 jogos e o Estevão fez em 22. Calma com as comparações que eu já fico logo nervosa. Me dá até um negócio aqui. Deixa o menino jogar bola. A gente está voltando para falar de tudo isso que já aconteceu no final de semana.
gols com o Flamengo com 1 a menos desde 27 do primeiro tempo. Vamos colocar na tela as imagens desse jogo aí pra gente começar o nosso debate. Vou lá no camarote que eu quero ouvir do Zinho. O Zinho destacou o jogo do Palmeiras dizendo que a Copa do Brasil não teve lá muita emoção, Tetra. Você não gostou não dessa partida, Zinho? Não, assim, a partida em termos técnicos, brilho, criatividade, lances de gols, lances bonitos, foi bem pouco. O meu destaque foi para exaltar um jogo de Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que é muito mérito, é muito importante classificar para a grande final da Copa do Brasil. Esportivamente, financeiramente, foi importantíssimo para o Flamengo e para o Corinthians também seria. Mas o Flamengo classificou e o que aconteceu no jogo tirou um pouco do brilho que o Flamengo poderia colocar, porque tem jogadores mais técnicos, né? tem melhores jogadores, mas com um a menos, e a mudança tática que o Felipe Luiz promoveu fez com que o Flamengo fosse um time mais conservador, tentando garantir o empate, tentando garantir o resultado construído no Maracanã, a vantagem que tinha, para não dar chance para o Corinthians. E do outro lado, faltou muito para o Corinthians. Pode ter sentido fisicamente, que está repetindo muitos jogos, a maioria dos jogadores estão jogando todos os jogos, não sei. Mas a verdade é que a Neoquímica lotada, maravilhosa a torcida do Corinthians, fazendo uma festa lindíssima, o apoio total, uma pressão enorme colocada em cima do time do Flamengo. Os jogadores dentro de campo não aproveitaram, não fizeram um grande jogo. Garro um pouquinho, vamos dizer assim, mas assim mesmo eu achei ele abaixo do que ele rende. Mas ele ainda tentou algo. Agora, se você for pensar no Romero, que veio da seleção do Paraguai, no Tales, que volta ao time, no Yuri Alberto, muito pouco desse jogador. Estou falando mais da parte ofensiva. Então, assim, joga com 2 volantes, o Charles saiu um pouquinho mais, o Bidu tentava chegar pela esquerda, o Mateuzinho até se lançou um pouquinho, mas era um time muito pragmático, né? Jogada pelo lado, cruzamento na área, poucas chances criadas, 2 defesas, vamos dizer, mais difíceis do Rossi, mas para um jogo que você está com uma a mais, jogando em casa, com a sua torcida toda te apoiando, e você não tem mais nada a perder, tem que se lançar, eu achei pouco. Ofensivamente, ou de criatividade, ou de qualidade da equipe do Corinthians. Faltou. O Flamengo fez a sua parte, correu muito, marcou muito. Pulgar fez um jogo muito bom, para mim, né, como primeiro volante. O Wesley, pelo lado direito, deu uma opção boa de ataque. E o Gerson, como sempre, o melhor jogador. Num restante, olha, vou ter que ter muito assim, ser muito bonzinho para dizer que outros jogadores do Flamengo se destacaram, né? Mesmo com as mudanças, né? Colocou mais um zagueiro, eu não achei que a zaga do Flamengo foi maravilhosa. O Corinthians teve infiltrações, teve ainda possibilidades pelo lado do campo. O Yuri Alberto saiu em alguns momentos ali para finalizar, teve chances de cabeça também, né, cruzamentos, e conseguiram finalizar. Não achei uma partida brilhante defensivamente. Acho que uma incompetência ofensiva do Corinthians com uma entrega do Flamengo, com uma disposição. Os jogadores realmente tentaram suprir a ausência do Bruno Henrique, que foi expulso acertadamente, né? Pelo menos um lance o juiz acertou no jogo, né? Essa expulsão. Porque no resto foi um fiasco. Um juiz bem caseiro, bem tentando administrar o jogo. Vai ter os lances polêmicos para a gente analisar, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, acho que foi uma arbitragem muito ruim, muito condizente, né? Teve lances que ele tinha critérios diferentes no jogo, atrapalhou o jogo. O zagueiro do Corinthians falou isso. Deixou o Flamengo segurar o jogo também, deixou o goleiro fazer cera, o Rossi. O Rossi ia quase lá na torcida, quase que ele pulava o alambrado para vir correndo para bater o tiro de meta. Só o juiz que não via isso. E ao mesmo tempo, tem lances que a diretoria do Flamengo reclama e que em alguns eu concordo. Eu acho que ele deixou a desejar, não gostei da arbitragem, como o jogo também não foi um jogo empolgante em termos de qualidade, mas de muita entrega, muita disposição, muita pegada, empenho dos jogadores, realmente suaram muito, lutaram muito, mas um jogo que para mim
tecnicamente foi de nível ruim. Anderson Daronco, já a gente chega nele. Segurem-se, porque os lances vão passar. A gente separou para rodar todos com calma, para cada um poder opinar aqui e a gente fazer uma avaliação também de arbitragem. Agora, Pascoal, é claro que não foi um jogo brilhante tecnicamente. Concordo com o que traz o Zinho, assim, o Flamengo estava abaixo individualmente do que poderia e o Corinthians não consegue construir seu jogo mesmo com um a mais. Por outro lado, assistindo a partida, eu não lembrei o tempo todo. Assim, o Flamengo está com um a menos, o Flamengo está com um a menos. Então, a sensação que a gente fica é que se o Flamengo não foi brilhante, ele foi eficaz no que precisava ser feito diante de um adversário que tinha desvantagem, né? Porque se muita gente questiona quando o Felipe faz a substituição, essa substituição, ela de certa maneira, se ela não faz o Flamengo criar, ela faz o Flamengo parecer que iguala o jogo com um a menos. Foi a minha sensação. Não, na verdade, tem gente que criticou, o Respostinha ficou... Ô, Zinho, o Respostinha ligou na hora, ficou bravo lá comigo, rapaz. Porque eu falei pra ele, calma. Não acredito. Não, o quê? Não acredito. Esse treinador bota zagueiro, tira centroavante, bota zagueiro. O Respostinha não falou mal do Felipe Luiz. O Tite, ele ia quebrar a televisão. E ele ficou nervoso. O Tite ia quebrar a televisão. Ih, rapaz, você nem sabe, ele tava nervoso. E aí, eu tentei acalmar, né? Falei, calma, o Felipe Luiz tá sabendo o que tá fazendo, a vantagem é do Flamengo, tem um gol de vantagem. Tá segurando aqui, tá equilibrando. Calma, cara. Com o Felipe Luiz. Respostinha tá com o Felipe Luiz. Não. Ontem ele estava irritado. Mas aí aconteceu o seguinte: o time ganhou, apaga tudo, vambora, tá tudo legal. Felipe Luiz é o cara e tal, e assim vai embora. Torcedor é assim, apaixonado, a paixão se aflora num momento difícil, com a expulsão, porque não tinha como discutir a expulsão do Bruno Henrique. Né? Esse é um primeiro ponto. Né? Nem o próprio Henrique foi argumentado, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o Corinthians foi de uma incapacidade enorme. A incapacidade do Corinthians parte da armação no meio-campo. O Garro pouco criativo. O Garro num dia em que ele não apareceu com aquele brilhantismo que a gente espera de um jogador da qualidade dele. Ele tem que fazer o ataque do Corinthians funcionar. E ele não conseguiu. E eu entendo que o treinador poderia auxiliá-lo nessa missão. Tem jogador para isso. O Coronado estava no banco. Ele podia jogar com 2 volantes e 2 meias. Ou jogar com 1 volante e 2 meias. Dependendo da situação. Porque quando saiu o Gabigol, o centroavante do Flamengo foi o debochado. Sim, o Arrascaeta foi lá como centroavante. E outra coisa, estou sentindo uma saudade do Arrascaeta, gente. Vai falar de falso 9. Eu estou com a saudade do De La Cruz. Eu estou com saudade do Arrascaeta. Ele vai voltar. Não jogando bem, não, Pascoal? Não. Tá difícil. O De La Cruz errou uns 2 lançamentos. O De La Cruz está muito abaixo. Ontem parecia que ele estava jogando com freio de mão puxado e aí, de repente, sente uma lesão. Estava nítido que ele não estava solto. Eu não sei se é o número de jogos do futebol brasileiro, se é a sequência de jogos, se é viagem em retorno, seleção, todo esse pacote que envolve o futebol brasileiro. Mas ele estava na data FIFA lá. Então, mas ele só jogou... tranquilinho lá com o Uruguai, ficou no banco. Só jogou 45 minutos, você tem razão, Zinho. Mas ele não está no... Mas se ele só jogou 45 minutos, eu imagino que ele ainda não esteja totalmente recuperado de nenhuma lesão recente. E o Gerson, que jogou os 2 jogos? Não, mas o Gerson... O presidente está só aguardando o momento. A gente tem que fazer um programa só do Gerson. Um programa 2 horas só para falar do Gerson. Porque é impressionante. Estou falando da parte física. Como ele perde, quando o Flamengo perde um jogador, né? Que não tinha o Gerson incorpora o meio-campo, ele toma conta do meio-campo. Gostei também do Eric Pulgar no meio-campo. Pelo menos fez o básico dele, né? Vou marcar, vou passar. Tá? Obrigado. Não dá para passar passe. Muito obrigado, Zinho, você me ajuda. Pascoal. Aí não dá para dar passe, não vou dar o passe perto. Muito obrigado por entendeu? você ter concordado comigo. Tá de olho em você. Tá difícil. Quando o Flamengo coloca os 3 zagueiros, eu pensei até que iria colocar mais um volante. Né? Mas não, ele fez mais um zagueiro. Ali na formação de zagueiro e ainda trouxe o Eric Pulgar na frente dos 2 zagueiros. Para trancar ali. Não deixar o Corinthians passar, porque o Corinthians queria muitas vezes atacar por dentro, afunilava muito o jogo e facilitou a vida do Flamengo. Ponto. Quantos chutes deu o Flamengo no gol, Mauro? Nenhum. 0. Então como é que pagou 500 para quê?
Não, chutou 5 vezes, tinha mas que ter o um Hugo... goleiro ali, né? Ia fazer o quê, Mauro? Não, porque no gol, no 7,32 por 2,44. Quantas foram? Não, nenhuma. O Hugo não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa? Não. Ah, rapaz. Teve o gol anulado, né? Só que eu falei do Mauro, já botaram os números, olha lá. Apareceu o Mauro, já botaram os números. 0-6 ali, ó, das setas, né? O Rossi teve 6 intervenções e o Hugo não precisou. Mas o Hugo é um dos responsáveis por trazer o Corinthians com essa diferença de apenas 1-0 pelo que ele fez no primeiro jogo. Então, eu quero ver... Ele também é o responsável pela expulsão do Bruno Henrique. Que ele deu um passe muito ruim pro Mateuzinho. E aí o Bruno Henrique foi dividir a bola com ele e aí foi expulso de campo. Na verdade, nos 180 minutos, ontem é isso. O Zinho já detalhou muito o jogo de ontem. Não foi nada de emocionante, assim, nem pro corintiano que lotou lá, mesmo tendo chutado 6 vezes. Ele pode, como disse o Pascoal, aquela do Yuri podia ter entrado e tal. Não sei, com 8 minutos o Flamengo fez foi um gol ali que foi corretamente anulado, mas é tudo milimétrico, né? Sim. É tudo muito ali, quer dizer, quase o Flamengo sai na frente ali, já com 1-0, e aí o banho de água fria era maior. Então eu prefiro ver os 180 minutos. E aí o Flamengo foi muito superior, com o Gerson mandando nos 2 jogos, né? Não vou falar mais do Gerson, porque já estão chamando... Ontem você acha também que ele foi... foi o cara de novo, foi. Foi de novo, para mim... Ele bota o meio campo. Podemos falar de outros jogadores, mas ele teve uma participação fundamental. Ele está jogando demais, ele é muito tranquilo para jogar. Hoje alguém me falou assim, né, nunca, só entrando na mente dele, ou ele declarando que se foi isso, que ele teria jogado a bola no braço do coisa ali para ser pênalti, do Garro. Mas assim, ele é tão tranquilo que tem gente que pensa que é isso mesmo, que ele tem tempo de raciocinar, fala, vou dar um tapinha aqui, enfim. Eu acho ele muito tranquilo para essa final, para fora de casa. Não sei se o ambiente estava tão hostil assim, mas para ele não pegou nada, né? A gente fala da pilha porque foi a pilha do Mateuzinho, isso. que é ex-jogador do Flamengo. Claro. Aí o Wesley responde no campo, acaba virando mais uma provocação do que o ambiente Mas em a si. gente falava antes do jogo, acho que no Linha, que fizemos no sábado à noite, né, que é da experiência desses caras todos ali, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson, o Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né, do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem, para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que foi o time que ele treinou o tempo todo e aí não funcionou em campo. Mas ontem eu acho que isso foi muito comentado também, eu vi alguns programas, ele rapidamente se lembrou do Simeone, amigo, Atlético de Madrid, botou o 5-3-1 aqui, vamos que vamos. E já estava na cabeça dele, né? Foi muito rápido assim, parece que já estava na planilha ali, ó. Se sair esse, eu ponho esse, se sair aquilo, se acontecer isso e tal. E foi o que ele fez, ele fala na entrevista, ele deu a bola para o Corinthians, falou, vamos ver o que eles vão criar. Tanto é que o Corinthians teve 60%, 59% de posse. Sim. Deu 6 chutes, mas nada muito que... cruzamento, né? Mas nada assim que... Nossa, tá aquele abafo, agora daqui a pouquinho sai o gol. O torcedor fica na esperança porque, claro, tá perdendo, precisa ir pra frente. Aí cada bola que desce, agora vai sair e tal, mas não foi nada assim que você falasse, puxa, mano, essa bolinha aqui do fulano e tal. Não, foi merecimento, assim, sem grandes emoções, a não ser a tensão de um jogo que está valendo 30 milhões para quem for vice, 70 para quem ganhar, porque tem isso também, tem dinheiro. É a 10ª vez que o Flamengo vai para uma final, 3ª consecutiva, então tem tudo isso, estava tudo isso em jogo lá ontem também, né? Tem uma bola do Yuri Alberto no segundo tempo, que eu acho que talvez tenha sido a que passou mais perto dessa sensação, assim, de que é a melhor defesa do Rossi, aquela que o Rossi vai nela? Não, é uma bola que vai para fora. Mas o chute... ele dá uma cabeçada, em vez de na direção do gol, ela sai já no segundo tempo. Aquela sim. E a defesa do Rossi também foi boa, no chute cruzado dele de esquerda. Foi interessante. Foi interessante. Sei lá, 10, 15 centímetros mais alto, não dava para o goleiro, ia num ângulo, etc. Mas ali, mesmo onde foi, o Rossi foi muito bem naquela defesa. Mas eu me lembro dessa que você está falando. Sim. Então, uma ou outra ali, porque foram 14 finalizações do Corinthians, 6 no gol. Então você já viu que de novo errou mais do que acertou o alvo. É verdade. E essa que você está falando é mais uma que errou, alvo, né? Mas aí eu acho que sim.
E aí vai pesando, né? O Flamengo ontem, do incomparável Pascoal, o Pascoal sim, que é um cara incomparável, né, Zinho? O Pascoal é incomparável. Olha só. Daí sim. Aí todo mundo concorda. Aí o que acontece? O Felipe, quando tem que mexer, olha a qualidade do que ele põe. Fabrício Bruno, que é a primeira mexida para isso. Depois Alexandre. Sim. Depois o jogador mais caro que o Flamengo comprou, Alcaraz. O Alcaraz entra, é verdade. Alcaraz. E o Plata. Tava tudo isso no banco. Do lado de lá tinha o quê? O Giovani, que não jogava muito. E o Michael, que não entrou? Não, ainda ficou. E aí, na hora de tentar mudar, o Corinthians precisando do gol, nada contra, gente, mas estou dizendo assim, ó, é Pedro Henrique e Giovani, que não estavam nem sendo muito utilizados. Alguém falou aqui, acho que num programa nosso aqui da semana passada, cadê o Giovani? De repente sumiu, o menino entrou e tal. E aí ele foi até perguntado, o Ramon, sobre isso. Então, assim, tem uma diferença ali de potencial. Mas, independentemente dessa diferença técnica de qualidade, faltou mais vontade pro Corinthians, faltou uma coisa mais corintiana, de ir pra cima, de qualquer jeito, desde que tomasse o gol. Ficou naquele, vamos ver que hora que vai sair, será que acontece? Faltou, sim, faltou mais Corinthians ali nessa final. O Flamengo não tem nada a ver com isso, administrou, era a estratégia do Felipe. Eu me fecho aqui, vamos ver. Eu acho que ele sabia que o Corinthians não ia conseguir muita coisa, não, porque deu certo, ele se fechou e a sua atuação lá Atlético de Madrid, e ele deve ter tudo isso desenhado na cabeça, né? São muitos anos lá fora. Fala, Tetra. Não, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, eu confesso que eu não vi outros programas, mas eu falei isso ontem no Sport Center, né, que foi à noite, às 10 horas, não tinha assistido nenhum programa, e a minha análise nessa substituição do Felipe Luiz é muito pela parte física que apresenta alguns jogadores do Flamengo. Porque ele declara muito que o Bruno Henrique, para ele, era o melhor jogador até aquele momento do jogo. Ainda no início, né? Mas que era o jogador para explorar a velocidade nas costas do Mateuzinho, mas é aquele jogador que, sem a bola, ele é o primeiro do trio ali da frente, Arrascaeta e Gabigol, é o primeiro que retorna para compor uma linha defensiva com o Gerson, com o Pulgar e com o De La Cruz. Pelo menos é a minha visão tática do Flamengo. Quando o Flamengo perde a bola, quem fica um pouco mais à frente é o Arrascaeta e o Gabigol. Eles até tentam, fazem uma sombra no volante adversário, tentam ajudar, né? Tenta ter um comprometimento, mas não é a característica, e os dois estão mal fisicamente. Por isso que eu concordo com o Pascoal. O Arrascaeta está longe de ser o Arrascaeta que a gente conhece. O craque, o cara diferenciado, o debochado, ele, por isso que eu falei, poupa o cara, pensa num jogo mais decisivo. E ele vem de jogos pela seleção do Uruguai, né? Aí ele entra lá um pouquinho no Fla-Flu. Eu acho que é um jogador que fisicamente, você vê como é que ele termina o jogo. Claro, ficou muito isolado ali na frente, correu ali, mas quase não pega na bola, porque é uma função diferente, mas eu vejo a inteligência do Felipe Luiz, independente de ter vencido ou não, porque o futebol é cruel. Se perde o jogo, eu não sei como é que seriam as críticas em cima dele. Perdeu um atacante, ele tira outro atacante para botar um zagueiro? Sim. Você imagina se aí perde o jogo. É o chato. É o chato do futebol, né, Pascoal? É o chato do futebol que é muito resultado, em cima do resultado que são feitas as análises. E eu respeito todas. Mas, na minha opinião, o que ele olha? Bom, eu perco o primeiro cara do ataque que me ajuda na marcação que eu preciso, porque eu estou com a vantagem. O empate é meu. Eu vou ficar com Gabigol e Arrascaeta, que são dois que não vão me dar essa recomposição. Então, além de estar com -1, eu vou ficar com dois caras que também fisicamente não vão me ajudar. Então, quando for a fase defensiva, você pensa que perdeu um e vai ter dois que não participam. Então, é muita coisa para uma decisão. Então, ele agiu rápido. Assim, ousado, porque sabe que pressão vem, cobrança vem. Ainda é inexperiente. Também numa decisão, como é que o cara faz isso? Imagina. Então, ele teve coragem, porque ele colocou mais um zagueiro, deixou o Pulgar como primeiro e colocou ali os 3 meias, um mais adiantado que era o Arrascaeta, o De La Cruz com o Gerson para puxar com liberdade para os 2 alas. É que o Ayrton Lucas
né? Quando o Alexandre não tem mais essa força para ser um ala. Aí ele troca logo no intervalo para botar o cara do sprint. Mas o Ayrton Lucas não está no seu melhor momento. Não. Quem fez isso pelo lado direito foi o Wesley. Ele incomodou ali pelo lado direito com o Gerson. Então acho que essa visão que teve o Felipe Luiz é de quem conhece o grupo, é de quem tem o grupo na mão. Porque se é outro treinador que tira o Gabigol logo numa expulsão no início do jogo, imagina os bicos. Então é o futebol. É a coisa do futebol, da atmosfera do futebol, gente. Sim. Não, agora falando sério, vamos lá. Se fosse o Tite que faz essa substituição, ia chover crítica, né? E não seria uma substituição errada, não. Porque você tem 2 jogadores que estão mal fisicamente e que não vão te entregar sem a bola. Ele escolheu tirar o Gabigol, que por mais que ele tenha dado moral, ainda não jogou, gente. Vamos falar a verdade? O Gabigol ainda não rendeu com a sequência de jogos que o Felipe Luiz está dando para ele. Então o que ele fez? Pô, Gabigol, eu preciso te sacrificar aqui. Vou tirar você do jogo. Lógico. Vou fortalecer aqui e dar liberdade para os meus alas. Lógico, e ele tem certeza do que ele está fazendo, né? Assim, acho que boa parte da torcida do Flamengo, respostinha, ficou mandando mensagem para o Pascoal desesperado, boa parte da torcida do Flamengo não lida bem com 3 zagueiros. Mas, assim, a explicação do Felipe depois, ela é muito clara. E o que falta de experiência como treinador, sobra de inteligência e estudo para o Felipe, né? Vamos ouvir a explicação dele, que eu tenho um outro ponto em relação a essa mexida aqui, ao qual era a minha expectativa do campo e que acabou não se concretizando também. Vamos ouvir o Felipe. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto, planejo. Não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. E isso aí... Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse com a comissão. A gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Primeiro, assim, é uma característica dele, né, como treinador que a gente está conhecendo agora, que é de projetar vários cenários dentro da partida. Eu imagino, obviamente, que isso seja uma coisa comum dentro do futebol, mas abrir sobre o que pensou para cada situação me parece uma coisa nova. Você não vê os treinadores, de via de regra, falando sobre isso, né? O caderninho de antes. Outra coisa, Pascoal, é que você falou assim, colocou o terceiro zagueiro e ainda deixou o Eric de primeiro volante... cão de guarda, ficou parado ali na marcação. Eu tinha a expectativa de quando ele tira o Gabriel para colocar o Fabrício, que acontecesse o quê? O Ortiz fosse para volante e o meio-campo ficasse mais povoado. Isso não acontece. E assim, era o que o Felipe queria e precisava. Ao contrário da minha expectativa, o que o treinador pediu aos jogadores era realmente para compactar e fechar, para só abrir os lados de campo para o adversário. Até porque ele tinha um lateral esquerdo que não avança muito. Né? Sim, tem um lateral direito que passa mais. Naquela hora, ele fez ali tentou fechar de uma maneira assim compacta o time, porque além de ter o Eric na frente da zaga, ele ainda tinha o Gerson para ajudar, ainda tinha o Dela Cruz para ajudar, que voltavam na composição de meio campo. Eram 3 jogadores, mais 5 atrás. Fica muito difícil para qualquer time ultrapassar uma barreira desse tamanho. Né? E o time do Corinthians, sem um jogador inspirado, que tem qualidade para fazer isso, que é o Garro não estava numa tarde inspirada. Não foi aquele Garro. O Garro, eu não me lembro o Garro de bater nenhuma bola perigosa no gol. Ele não estava inspirado. Entendeu? Ou essa marcação que se criou no entorno dele também dificultou? Eu já vi ele ter marcação individual e jogar bem. Realmente não foi uma noite positiva. Eu acho que ele não teve num bom dia. Isso pode acontecer. Ele não teve num bom dia. E aí o treinador tem que ajudar. De que forma? Botar mais alguém para auxiliar na armação. Eu não tiraria o Garro do jogo, porque ele pode decidir. O jogador que decide o jogo você não pode tirar. Sim. Numa decisão como essa. Não pode tirar. Mas você pode botar alguém para auxiliar. Então, eu acho que faltou isso para o treinador do Corinthians, esse ímpeto de colocar mais um armador para ajudar. De repente, deixar só um volante e fazer a coisa funcionar com o time do Corinthians. Bom, o Ramon Dias optou por isso.
O Ramon Dias conhece muito bem o elenco do Corinthians, sabe como caminhar com o time do Corinthians, mas para mim a classificação do Flamengo foi absolutamente justa, porque você tem que fazer um compacto dos dois momentos, da partida de ida e da partida de volta. E se você juntar os dois jogos, o Flamengo foi melhor. Então, para mim, se justifica. Mauro, igualzinho faz. Agradece ele, igualzinho faz, agradece. O Mauro falou isso também já, você está concordando. O Mauro não entra nessa pegadinha de vocês. É um homem elegante. É que, assim, numa visão geral, assim, a gente basicamente tem uma visão semelhante do acontecimento. Que foi arriscado, entendeu? isso que o Zinho está falando, foi muito arriscado. Se o Corinthians faz 1-0 e ganha nos pênaltis aí, o Felipe hoje estava com a orelha quente. Mas você retrancou, você levou o Corinthians para cima. É o que a gente ouve de outros técnicos que fazem isso. Botou o Corinthians dentro do seu campo. Está muito convicto, né, do que você tá fazendo. Por que você não tirou então um cara cansado aí, como diz o Zinho, que não vai ajudar na marcação lá, o De La Cruz ou o Arrascaeta? Por que você vai tirar o Gabigol então? Você jogou o time para trás. E foi isso mesmo que ele jogou, e ele fala isso claramente. É que deu certo, funcionou. Aí, futebols, né, Zinho? Como diria futebols, Otto é o resultado. Glória, treinadora de besta bestial em 1 minuto. O Corinthians teria, dentro do que o Pascoal está falando, para melhorar o meio tempo, ou o meio campo, ou colocar o Colorado um pouco mais